Edu, quais seriam então os efeitos da meritocracia no serviço público, principalmente na educação? Bom, no estado de São Paulo a gente tem um efeito que começa a partir de 1994, ainda na administração Fleury, é uma administração que vai de 91 a 94, e a partir daí as escolas públicas passam a ter um processo de avaliação através do SARESP, que é um sistema de avaliação do estado de São Paulo. Nesse bojo do neoliberalismo, começa na década de 90, essa avaliação tende a diagnosticar as escolas melhores. Tá? Então, a partir de 94, você tem esse sistema, que é o SARESP, como eu já disse, uma ideia de colocar uma escola diferenciada da outra. Um exemplo disso essa prova é uma prova de português e matemática que avalia como é que o aluno foi durante aquele ano. Obviamente, você tem dentro de um espaço geográfico escolas de diferentes localidades. Então, escolas que podem ter problemas de estrutura, né? E escolas que são melhor estruturadas, porque a partir de 94 essa mesma escola surge a PM, que é a Associação de Pais e Mestres, como se fosse uma ONG, né? Então essa ONG vai dinamizar com que a própria escola vá atrás de recursos próprios. Isso vai levar uma ideia de meritocracia total. A escola que tem uma melhor articulação, que o diretor é melhor articulado, vai conseguir, com a pontuação no SARESP, melhores condições para conseguir organizar a escola. Um exemplo fatídico disso é uma escola aqui no estado de São Paulo, a comparação com uma escola de Bauru, que é uma região do interior, uma região em que você tem um espaço geográfico melhor, uma população com mais qualidade de vida, e dentro da região metropolitana de São Paulo, onde você tem escolas com precariedades. Essa escola na região de Bauru, obviamente, vai ter uma pontuação maior no SARESP e vai conseguir, com essa pontuação, articular com empresas e conseguir, de certa forma, benefícios para que possa colaborar com a escola, como pintura de escola, como materiais educativos, inclusive financiamento de professores que possam ficar ali um pouco mais tempo, professores de línguas, por exemplo. E o caso de uma escola na região metropolitana, onde essa avaliação do SARESP, devido às condições sociais que se dão, são menores, são piores, os alunos não são tão bons assim, pela sua estrutura social, e as notas, então, não são tão boas, e essa pontuação do SARESP ela diminui. E qual é a articulação que esse diretor dessa escola precária terá em relação a uma empresa, se a pontuação no SARESP é muito baixa? Né? Qual é a relação que ele vai apresentar? Olha, minha escola tem a pontuação de 0 a 10 tem 2. Qual é a empresa que vai investir numa escola que tem um problema de pontuação no SARESP? Então, a partir de 94, você tem esse aspecto de meritocracia fazendo uma divisão entre as escolas, né? Em que as escolas começam, a partir daí, procurar meios privados, né, para melhorar as condições. Ou seja, a escola mais criativa terá, portanto, a oportunidade de, né, dentro da rede, da mesma rede pública, a escola que tem maior pontuação no SARESP terá a oportunidade de ter melhores condições, um mecanismo educacional melhor, inclusive material pedagógico melhor. Né? Isso definitivamente é uma coisa que se revela a partir de 94. A partir daí você tem políticas ditas universalistas que não consideram as peculiaridades, não consideram as particularidades e tratam todo o espaço da rede pública como se fosse o mesmo. Né? Isso vai derivar de um fato totalmente interessante, que é a desigualdade regional. Se você tem um espaço regional desenvolvido, essa escola vai ser melhor. Se você tem um espaço regional com problemas sociais, essa escola vai ter problema sério no desenvolvimento. E é importante lembrar que é a mesma escola pública com a mesma rede. E a distribuição de verbas, sobretudo na década de 90, também era uma distribuição de verba totalmente desigual. Né? Só um dado que é importante: na década de 90 você tem
a mesma quantidade de aluno para a região metropolitana de São Paulo, que é uma região mais pobre, e para o interior, né, que é uma região maior, mas é uma região muito mais abastada em termos de dinheiro e muito mais preparada em termos de cultura, as famílias que estão ali. Você tem a mesma quantidade relativa de alunos com investimentos diferentes. Né? Então, investimentos muito maiores ao interior, investimentos menores na região metropolitana, onde as dificuldades sociais seriam maiores. Então, isso é um aspecto importante de se perceber no estado de São Paulo, que é o aspecto, entre aspas, da meritocracia, que de fato não funciona como meritocracia. Acho que é isso importante. Edu, além das questões que levam à precarização e diferenciação na qualidade do serviço público oferecido para a população, com um claro recorte de classe e de etnia, de raça, de cor, essas políticas têm tido impacto também na carreira e nas condições de trabalho dos professores e funcionários de escola, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação no estado de São Paulo. Você pode rapidamente falar para nós um pouquinho sobre isso, o que a meritocracia implica nas condições salariais, nas condições, nas relações de trabalho nas escolas da rede pública paulista? Sim, então pegando o mesmo exemplo espacial, né? Quando a gente pega a região metropolitana de São Paulo, que é uma região onde você tem a maior quantidade de negros, famílias mais pobres, né? Oriundas aí de problemas sociais históricos, e o interior, né, que são famílias da época do café, com muito mais abastadas, mesmo tendo problemas financeiros, alguns vão procurar a escola particular, mas mesmo as pessoas que têm problemas sociais, a relação cultural é outra. Então, pegando esse mesmo exemplo espacial, as escolas do interior, por exemplo, que a nota do Saresp, vamos colocar aqui uma hipótese de 0 a 10, essa nota é 8, 9, a escola tem um valor de unidade muito maior que a outra. Isso vai inferir, obviamente, no salário do professor. Um exemplo clássico disso é o professor que trabalha nessa região de Bauru, na região do interior. O bônus do professor no final do ano ele vai ser melhor. Por quê? Porque a tua escola, a pontuação do Saresp foi melhor, né? Pelas condições sociais que se deu pelos alunos que frequentam a escola. Enquanto aquela escola que mais precisava, de Parelheiros, por exemplo, uma região aqui de São Paulo muito pobre, onde a maioria é negros, a população é negra, você tem professores que, além de receber um bônus muito baixo, né, um salário que não tem essa articulação que existe com as escolas do interior pela pontuação do Saresp. Isso é uma coisa extremamente séria e perigosa, porque a escola de Parelheiros, que estaria precisando de melhores professores, tá? Vai ter os professores realmente que têm a menor pontuação, porque os professores mais qualificados, que têm melhores pontuação, vão escolher as escolas que pagam mais, que têm um bônus maior. Tá? E o Estado sempre joga essa culpa no funcionário ou no professor. Porém, eu acho que pelas questões materiais de sobrevivência, obviamente o professor que tem uma escola onde ele tem a possibilidade de ganhar R$6.000 de bonificação e a outra que ele vai ganhar apenas 1.000, obviamente ele vai procurar uma escola melhor. Assim, reproduzindo essa ideia, né, que é o sucateamento da escola pública, em geral, através de uma bonificação meritocrática, entre aspas, porque é um prejuízo, na verdade, que você dá a alguns e um privilégio que você permite a outros, através de uma política chamada de universalista. Então, essa consequência da meritocracia, que vem a partir de 94 com as políticas neoliberais, também tem uma consequência drástica nessa divisão do funcionalismo. O professor que ganha uma bonificação de R$6.000, obviamente terá mais dificuldades em se articular em greves ou em participar de assembleias. Por quê? Porque ele diz, olha, não, eu ganho um bônus de R$6.000. Enquanto o professor de Parelheiros, que está ali batalhando da mesma forma que o outro, não tem essa bonificação e vai lutar pelos seus direitos. Então, nós temos aí um próprio racha, né? O Estado promove esse racha, os governos, aliás, promove esse racha através dos profissionais de educação, fazendo com que os salários, conforme a classificação do Saresp, né, dessa avaliação, sejam derivados de forma diferente conforme o espaço social. Beleza?